para você que está aqui ao vivo, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que vai assistir essa live em algum momento. O importante é você estar participando dessa jornada de live sobre projetos culturais com Sandra Pedroso. E quando o pessoal vai chegando, a gente vai contando o que está acontecendo aqui na LV Comunicações. A gente tem um novo serviço, agora a gente tem uma parceria com audiovisual. Se você quer juntar assessoria de imprensa, cobertura de um evento com audiovisual, é muito bom. Se você quer ter um documentário, você quer gravar alguma coisa sobre a sua empresa ou sobre seu trabalho como criativo, a LV Comunicações é uma empresa que vai desde o institucional até o criativo. Falando em criativos, a gente está abrindo a nossa agenda LV Collab. Se você é um empreendedor ou se você é um profissional liberal e quer aquela ajuda na sua comunicação, seja nas redes sociais ou seja na mídia, eu estou aqui para te ajudar. Faça contato com a LV Comunicações. A gente tem um plano de comunicação para você, pequeno empreendedor, e para você, profissional liberal. Mas o nosso assunto de hoje é sobre cuidado, é sobre acolhimento na hora de executar o seu projeto cultural. E eu já estou aqui com a Sandra Pedroso para a gente começar esse papo. Vamos direto ao assunto? Estou chamando ela. E aproveita para assistir essa live e outras lives que a gente está fazendo. Essa já é a nossa 7ª live no Instagram e também no YouTube da LV Comunicações. Fica com a gente, vem com a gente nessa jornada de lives. Já estou aqui. Esses projetos, está na hora. A gente veio te trazendo até esse momento de executar esse projeto. Alô? E olha ela aí, e aí, tudo bom? Congelando por aí na Tijuca? Congelando, gente, boa noite. Esses cariocas. Não é, menina, eu tenho asma e a minha casa é fria, que eu moro na Tijuca, e na Tijuca, bem próximo à subida do Alto. Então é clima de montanha. E por aqui também não é. Aqui o vento uiva dentro da minha casa. Eu não posso nem deixar as janelas abertas, porque se botar uma folha no chão, ela voa. Então a gente faz assim, diretamente, agora que é Barra Olímpica, é fino, né? Mas era Curicica, para quem não sabe, né? Só para localizar, né? Eu conhecia como Curicica, agora... Barra Olímpica, amor, é chique, vai. Tá vendo? Você mora em Barra, que Barra Olímpica. Mas enfim, né? Então para você que está na Barra Olímpica, que está na Curicica, que está na Tijuca ou pelo mundo, o nosso tema de hoje é o cuidado, né? Aquele acolhimento para executar o seu projeto cultural, né? Porque também não dá para fazer bagunça, né? Se você vem acertando a coisa, né? Deixando redondinha, seja a sua comunicação, seu texto, seu projeto que já foi aprovado, a grana caiu na conta e agora é hora de executar, não é isso? Isso e aí, o que a gente tem que fazer, dona Sandra? Olha, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, a gente falou isso desde o início. Como você elaborou esse projeto? Como você fez o planejamento? Porque todo mundo esquece que precisa de um planejamento. E se não tem um planejamento, começa o primeiro problema. Por isso, primeira dica de cuidado: um bom planejamento, um bom cronograma, um bom orçamento. E quando a gente está falando de bom, né, Iane, a gente não está falando daquela coisa assim esplendorosa, mas que tenha relação efetiva com o projeto. Coerência, né? Porque se você coloca tudo isso, quando você, na verdade, você já planejou, quer dizer, você tem essa ideia na cabeça, seu sonho, né? Agora é hora de realizar o sonho sonhado. Né? A mesma coisa acontece com os pequenos empreendedores, né? Realização dos sonhos sonhados. Então, é hora de você realizar esse sonho sonhado. Mas você já escreveu lá o seu cronograma,
você já escreveu lá o seu orçamento, né? Então tá tudo mastigado, tá tudo teoricamente organizado. sim, Mas agora é tirar do papel, né? É tirar esse texto todo, esses números todos, essa conta toda, que quando você abriu a sua conta lá bancária, o dinheiro está ali. E é, você tem que dar conta dele, literalmente, né? Ou literalmente terminar com ele, mas fazer o seu projeto, né? Fazer em ação. Então, eu acho que ex- outro cuidado seria, Sandra, é ter cuidado nessa gestão financeira, né? é, Não sair distribuindo, né? Ter cuidado, exatamente o seu cronograma, ele aponta o momento que você libera a grana para cada etapa. Né? Então não adianta as pessoas virem pedir dinheiro adiantado porque está lá no seu é, cronograma. Né? Isso não importa se o edital atrasou algum tempo para o resultado, porque isso é normal, né? Mas não importa, se era para setembro, outubro, novembro, é mês um, mês 2, mês 3, mês 4, né? Então, assim, não importa muito, né? É só saber a ordem que põe, é, né? Então, assim, ó, a gente chegando aqui, é. vamos dar um oi para o pessoal que já está chegando que veio para nossa fogueirinha, para É, aquecer os corações. nossa. Não, e uma coisa que é preciso a gente também pensar e falar bastante sobre isso é exatamente isso. O que aconteceu, eu tenho visto? O dinheiro cai na conta, as pessoas saem enlouquecidas. Emite a nota, emite a nota, emite a nota. Calma. O dinheiro chegou, é o seu momento de replanejar, de olhar direitinho, de conversar, principalmente com o seu fornecedor, né? Seja ele o prestador de serviço, seja ele o fornecedor que vai fazer uma luz, uma iluminação, um som, né? Acertar, fazer contrato com as pessoas, né? Eu, semana passada, um cliente vira para mim e falou assim, eu estou com um problema com o fornecedor, não sei o quê, não sei o que fazer. Eu falei, mas o que que diz o contrato? Ah, eu não fiz contrato. Eu falei, mas e agora? Agora ele está pedindo o dinheiro todo de volta, porque ele não vai, ele não quer mais o negócio. E aí é justiça, né? Então é importante a gente fazer os contratos, lembrar sempre que o cuidado nesses contratos, principalmente de prestação de serviço, principalmente os MEI, né? Se o pessoal tem nota, né? Se os meios estão em dia, né? Se as empresas estão idôneas, né? É, Lembrando que geralmente o projeto cultural, quando você propõe, tem um espaço de tempo, né? é Entre isso. a avaliação, a aprovação, tá. Às vezes tem processos que levam quase um ano, né? Se você Uhum, parar para olhar. Então, assim, se você deu um valor lá atrás, é esse valor que você vai ter que honrar aqui na frente. Não adianta vir dizer, olha, é mais, né? Às é, vezes você até faz uma tomada de preço no seu orçamento, né? E aí por algum momento você retoma esse preço e esse preço caiu, principalmente isso. nessa questão gráfica, né? De folders ou de alguma plaquinha, alguma coisa que você vai fazer, porque às vezes você na hora você fazer aquela tomada de preço, até o próprio fornecedor já caiu o preço dele por alguma situação, até mesmo do dólar ou que ele está com excesso de material na empresa e ele quer se desfazer daquele É, papel, né? Ou então você de repente criou uma arte que ele vai usar menos e vai poder reaproveitar o espaço. Então tem coisas que a gente precisa olhar, né? E conversar. E aí depois você tem ali o espaço do remanejamento, enfim. Mas a gente vai até falar dessa parte toda da prestação de conta, né, na próximo encontro, né? é. Mas assim, mas essas são coisas que acontecem, né? Às vezes um profissional que estava disponível lá atrás para você, ele não vai estar mais disponível um ano depois, até porque o edital é uma coisa incerta, né? Você não sabe se vai passar, você não sabe quanto tempo vai levar, né? Eu acho assim, quando o eixão do projeto geralmente está contigo.
mas às vezes alguns serviços, né? Ou assim, às vezes, por exemplo, um iluminador de teatro ou um iluminador de show, poxa, fechei a agenda porque era uma coisa certa, e você tem que procurar outra. Você tem lá uma verba, mas às vezes o cara vai dizer, eu custo menos do que você tinha previsto, né? Então, assim, são cuidados que tem que ter, né? Mas eu acho assim, essa coisa quando dá carta de anuência, né? Não dá para ficar trocando as pessoas principais do projeto, né? A não ser que tenha causado uma situação, um ator ficou doente, né? Um bailarino não vai poder fazer por torcer o pé, né? É que nem time de futebol, né? Você tem lá a base, mas chega uma hora que você precisa, né, convocar outro no lugar do outro que acontece, baixas acontecem, né? Mas, enfim, eu acho que todo esse olhar é um cuidado, né? Um cuidado para se manter dentro daquilo que você está propondo também, né, Sandra? Às vezes você vem com um raciocínio ali, vou fazer um livro e de repente o livro já muda de caminho. Então, mas a questão é que quando você muda o caminho, você tem que ter cuidado para não mudar o objeto. Eu gosto sempre de usar o exemplo da história do João e Maria. A história do João e Maria, você pode contar a história do João e Maria pela perspectiva do João, pela perspectiva da Maria ou pela bruxa. Ou quem Agora, comeu o pão. é, Quem comeu o pão. Ou quem comeu o pão no meio do caminho. então, você pode buscar o ponto de vista. O que você não pode é trocar a história. Não, eu não vou mais contar a história do João e Maria. Eu vou contar a história da Maria escrita pelo Joãozinho. Mas não é a mesma história. Né? Vou Não, olhar. E você propôs no edital que era a história do João e Maria. Você não falou lá que era pela perspectiva ou não. Você explicou que ia fazer sobre o João e Maria, e aí você escreveu a história. Agora, na hora de montar, você, não, eu vou matar o Joãozinho e vou falar só da Maria. Não pode, porque não é mais a história do João e Maria. Aí é a história da Maria. Então, esse é outro projeto. Né? E quando você troca o objeto, aí temos um problema sério. Né? Então, é importante também a gente entender esses cuidados. Outra coisa que a gente precisa falar muito, quando a gente está falando de cuidado da execução, a gente falou aqui rapidamente, a questão da contratação. Eu contratei a pessoa para fazer o serviço X. Aí eu descubro que ela tem MEI, mas o KNAI dela não tem aquele item. O que eu faço? Eu tenho que pagar ela pessoa física. Não, aí as pessoas dão um jeitinho. Não, mas é que aí o fulano vai dar nota para ele, mas então eu vou pagar um pedaço na pessoa física para poder botar o nome dele no crédito. Porque se você não tem contrato com ele com pessoa física, ou de uma empresa do qual ele é responsável, não tem como dar crédito para ele. Então, é preciso, quando você faz a montagem da equipe, pergunta, você tem qual é o KNAI da sua empresa, né? E eu não sei por que as pessoas ficam com tantos dedinhos para isso. Eu ontem preenchi um edital para parecerista, e aí contrato pessoa jurídica. Aí o que ele pediu? Jurei. Qual era o KNAI da minha empresa? Eu botasse o objeto e os KNAIs. Tudo bem que não deu para botar tudo, porque só tinha 300 caracteres. Aí ficou difícil. Né? Então, ainda tem isso. Aí eu tive que escolher, reduzir. Então, eu não sei qual é o problema das pessoas de falar. E outra coisa também, de negociar dinheiro. Cara, dinheiro, falar de dinheiro é ótimo. Mas você está querendo saber quanto que eu ganho? Não, ninguém está falando isso. Não importa se você está ganhando 1 ou 2, não é isso. Eu não estou botando nas redes sociais ou na internet quanto você está ganhando. Mas quando eu estou negociando com alguém, eu tenho que conversar com aquelas pessoas. E também, uma coisa que eu sei que as pessoas às vezes fazem.
que é comparação. Comparar é muito ruim, porque tem várias outras coisas que vai fazer a diferença do preço. Então, eu gosto sempre de dar o exemplo do Martinho da Vila e a Martinalha. Eles cantam mais ou menos o mesmo tipo de música, porém são duas pessoas diferentes, com duas capacidades técnicas diferentes. E eu amo os dois, mas eu não posso dizer que são iguais. Alguém vai falar assim, todos os dois cantam samba, mas não é por isso. Fernanda Montenegro e Fernanda Torres também. As duas foram indicadas para o Oscar também. Estamos aí no mesmo grau de comparação. E você vai tendo várias diferenças, né? Por exemplo, se você vai chamar um técnico, um coreógrafo famoso, que tem 30 anos de experiência, claro que o valor dele vai ser maior do que um coreógrafo que tem 1 ano de experiência. E isso é tudo. Sempre vai ter essas diferenças. Então, eu não preciso comparar e falar para a pessoa assim, não, eu não posso te pagar tanto porque eu estou pagando tanto para o fulano de tal. Cara, problema do fulano de tal. Né? Aí a gente pode falar igual que é quando você vai para a faculdade, né, para fazer um mestrado ou fazer um MBA, que eles viram para você e falam assim, prova de títulos, prova de currículo. Mas é que nem um concurso, quando alguém tem mais idade, que empata com quem tem menos idade, é a mesma coisa. A gente precisa entender isso, porque aí vem aqueles questionamentos, mas fulano tem 10 mil reais de cachê, por que eu só tenho 3? Né? Então, assim, é mérito, não tem jeito, né? Independente do diploma, né? Mas é mérito, né? Referência. Então, assim, isso tudo, na verdade, né? Por que o curso do fulano custa tanto e por que o curso, né, com a Liane e com a Sandra custa tanto? Ou, né, porque, né, eu procuro lá a informação, tá lá no Instagram, né? Nesse mesmo Instagram que a gente está aqui, com tudo pronto. Né? Mas, enfim, assim, essa conversa é interessante isso, né? Porque são esses cuidados também, né? Então assim, se seu projeto custa tanto, quanto isso vale, né? Como é que vai caber isso no seu orçamento? E tem outros cuidados, como você estava falando da coisa de trocar às vezes o percurso no meio do caminho, né? Eu posso até dar um exemplo prático. Eu tenho esse meu projeto aqui, né? Que eu vou levar para você, o meu livro Herança, Dependência e Vida. E aí, assim, a gente se inscreveu, era um edital com o tema dos 200 anos da independência, né? E óbvio que quando eu escrevi o texto, eu não tinha mapeado tudo, né? Eu não tinha, né? Quando eu apresentei, eu não tinha mapeado tudo. E aí foram entrando, entre um extremo e outro, foram entrando outras coisas. A gente mapeia ele desde a Praça Tiradentes, né? O Largo da Carioca, até o Caju. Só que nesse percurso, você vai encontrando outras coisas, outras histórias, pelos 9 meses de pesquisa e execução que a gente teve, é uma gestação, né? Então tinha um outro problema, eu estava assim, aí problemas aparecem que vai mudar o cronograma e às vezes vai até interferir no teu planejamento financeiro, né? Problemas. Era época de Covid, então chegou um momento que eu estava com Covid, o fotógrafo estava com Covid, não que tínhamos sido irresponsáveis, mas foi uma saída para fotografar aí, ó, né? O motorista que atendeu a gente também estava com Covid, né? Enfim, a gente vai ficar brincando, pegamos em tal lugar, mas não vale a pena dizer, depois eu te conto, porque vai pegar mal aqui. Mas, enfim, a gente rodou. Só que aí é uma outra questão. A gente já tinha um período para fotografar, e aí, com a pandemia, esse período foi mudado, porque o cronograma foi mudado para tudo. Essa própria secretaria foi um edital que teve 2 resultados de edital, porque eles voltaram para trás, depois voltaram para frente. Tanto que era um projeto para 2022 e ficaram prontos entre 23 e 24.
por esses motivos todos que não são alheios a tudo, né? E aí, lá no meio do caminho, aconteceu, de repente, a cidade era Natal, a cidade estava com várias intervenções natalinas no meio da rua, que isso não cabia nas minhas fotos. Porque as minhas fotos eram sobre a independência dos prédios e não dava para ter pisca-pisca, não dava para ter, sei lá, Pedro II tá lá com, né, com né, o cavalo virar carneirinho, enfim. E aí, logo depois, o carnaval também foi cedo. Então, mal ou bem, quando tiraram a intervenção do Natal, começaram a fazer a intervenção de carnaval na cidade. Eu falei, gente, não vamos acabar nunca, né? Porque. E aí tem várias coisas para fotografar, porque você tem as melhores épocas do ano em função da coloração do céu, né? Então, assim, o que eu estou contando aqui é que são cuidados na execução, porque você pensa na qualidade da foto, ao mesmo tempo você tem um tempo cronológico para terminar seu edital e entregar o seu edital, né? Aí você fala, meu Deus, o que que eu faço, né? Ah, né? Então a gente parte pandêmica, mais intervenções na cidade, né? E aí tem a execução toda, né, do material, enfim. Mas assim, a gente entregou muito no laço. Tipo, a gente lançou acho que 2 dias antes do prazo, deu tudo certo. Mas assim, passando muito mal. Pouco mal. Foi uma gestão parto, né? Aquele parto de horas e dias que você fica, foi isso. Mas enfim, o que eu estou contando é isso. Você foi tendo um percurso. Eu acabei, por exemplo, a gente acabou comendo mais, né, na nossa verba de comida, porque eu tive que ter mais saídas para fotografar, porque acabou que eu fui fazendo um pedaço aqui, um pedaço ali. Então, assim, muito de olho no meu custo, né? Eu tive que abrir mão de parte do meu pessoal, que eu era proponente, né? Eu tenho que dar conta. Tipo assim, não, gente, deixa que eu pago essa comida, eu pago esse transporte, para que a gente pudesse terminar e executar, né? E não entrou nem como nota, é como se eu recebi, mas eu paguei, né? Mas assim, dentro do orçamento, né? Isso aqui é um paralelo, digamos assim, né? Memória de cálculo. Mas então, assim, o tamanca mais repus para mim. Eu estava no jogo. Essa é uma coisa importante, né? Um cuidado. Quando você é proponente, você está ali no jogo. Então, ou você ganha ou você leva checkmate. Né? Então, aí tem essa parte que você vai aprendendo, né? E assim, é bom estar contando porque é isso, porque assim, se você está como proponente, você tem lá funções dentro do projeto, mas você também tem que arcar com os problemas, né? Então você tem uma responsabilidade, porque às vezes a pessoa fez a parte dela, vai embora porque ela já terminou a parte dela no projeto. E depois faz assim, fulaninho, vem aqui, me devolve a grana, né? Coisas, né? Cuidados, né? Dentro da nota fiscal de um restaurante, não pode ter bebida alcoólica, né? Então, ó, vamos separar isso, quer beber, se vira, vão cada um paga. Então, assim, a gente tem que ter todos esses são cuidados mesmo, né? E você tá, mesmo que você tá ali no bololô, o cara pediu um shopping, opa, o shopping você paga. Não, e o cuidado, né? Por exemplo, essa coisa do chopp, da bebida alcoólica virar suco. Um suco tudo bem, mas baldes e baldes de Jarra. suco de não dá, gente. Senta três pessoas para comer, senta 3 pessoas para fazer, pega um baldão de cerveja, você tem que justificar. Como é que você faz? Litros de Coca-Cola. Aí, Pessoa... o que foi, gente? Eu peguei uma nota assim. Eu já troquei por muito suco, né? Que é mais caro, isso é fato. Caipirinha já virou suco algumas vezes. Mas tem uma certa lógica. Não dá para você ter 3 pessoas e ter 5 jarras de suco. Não dá, senão você se afogou no suco. Né? Então tu tem que ter uma coerência, né? Outro cuidado que eu acho que a gente poderia apontar é a coerência. Não, muito coerência. Não dá para ser uma coisa assim. E achar uma coisa, gente, a gente já falou aqui, falar várias vezes. Tudo é olhado. E não é olhado, porque é a cultura. Não, porque você tem alguém que assina depois que você entrega, atestando, né, com o CPF dela, que aquilo foi feito. Então, não é uma oba-oba. A gente está falando de recurso público. É isso que eu ia falar, o dinheiro não é seu. Quer dizer, não dá para ser assim, de qualquer jeito. Não tem.
Então, olha, de novo, o primeiro cuidado é na elaboração do projeto. Elabore seu projeto com cuidado, faça um bom planejamento. Chegou o recurso? Volta lá no planejamento, olha lá. Gente, a gente tem vários modelinhos de planejamento que você pode fazer. Você tem software hoje de monte. Gratuito, gente, tudo gratuito. Aí alguém vai falar assim, mas eu não sou bom na internet, com tecnologia. Por aí, gente. Aí Gente, vocês então pega um caderninho, anota tudo e vai. anota, Compra caderninho de xadrez, assim. usa post-it. Eu acho que a melhor coisa uma das melhores coisas que já inventaram foi o post-it. Sim. Depois da máquina de lavar, depois do micro-ondas, depois do liquidificador, do fogão, né? A gente pode falar. Não dá para ver. Eu tenho post-it aqui, eu tenho post-it ali, né? De várias das coisas mais estranhas possíveis, mas eu tenho aqui. Então, quem senta aqui na minha mesa não sabe o que é, mas eu sei. Eu tenho caderno. Eu todo dia faço a minha listinha e olha, Caderno, agenda. Acabar hoje. Então eu ainda tenho assim um item para terminar ainda hoje depois da live. Então, post-it com lembrete, post-it seja domingo, né? Minha irmã me falou assim, mas domingo. Eu falei, cara, minha lista, eu tenho que cumprir a minha listinha, porque semana que vem eu vou viajar. E essa de novo. Tem evento, né? Sim. Vou palestrar amanhã de tarde, então minha vida embolou toda de novo. Então é preciso o quê? Planejamento. E aí não importa que é domingo, né? É domingo. Domingo. Mas aí é meta, né? Porque, o caixa do supermercado trabalhou domingo. O médico, a enfermeira estavam lá na UPA. O jornalista também estava na redação, alguém estava de plantão. Né? Então, o fotógrafo. Estou defendendo a categoria. O motorista, né? Então, você foi no restaurante, o cozinheiro estava lá, o dono de repente não estava, o garçom te serviu. O carro que você foi, o Uber, o que seja, você pagou, estava lá, né? Então, para mim, domingo é um dia como outro qualquer. Aí eu faço folga outro dia, gente. O que eu vou fazer? Quinta-feira, eu já botei lá na minha lista. Folga. Algumas pessoas, né? Folga também às quintas-feiras. Quinta-feira, folga, segunda-feira. Teve uma época que eu me planejava sempre para ter folga segunda-feira. Eu trabalhava sábado e domingo, aí todo mundo falava assim, folga, eu quero folga segunda. Adorava que eu ia para a praia de manhã, levantava, vazia, para vazia. Então, é um jeito. Não, acaba que é mais produtivo, né? O banco está aberto, os supermercados todos estão funcionando, está tudo, comércio até. Né? Por que eu estou falando dessa coisa do planejamento e falando dos dias, do horário de trabalho? Porque isso tem que estar no seu planejamento. Porque hoje, por exemplo, dia 7 de julho, é ponto facultativo na cidade do Rio de Janeiro. Mas é feriado para algumas categorias, que foi o caso das categorias de porteiros e zeladores. Sim. Né? Então tem uma listinha lá, porque foi uma livre negociação aí entre prefeitura e sindicatos, né? e sindicato patronal e de empregados. Né? Então isso é importante a gente entender. E quando a gente está falando do cronograma, do orçamento, também tem isso, que, por exemplo, eu vou fazer uma contratação de equipe. Mas como é que eu estou contratando elas? Porque eu contrato pessoa jurídica, mas eu quero seguir a regrinha do sindicato dos artistas. Se você não colocar lá no orçamento, lá no contratinho, eu posso falar para você que eu trabalho 6 por 1 ou 5 por 2. Né? Da hora extra dobrada. Por isso que a gente já se planejar direitinho e entender como é que funciona Não, e até confortável para quem está coordenando ou quem está no que é o proponente, né? Confortável.
posso incomodar fulano, posso perguntar alguma coisa pro cara, né? Porque assim, quando a gente trabalha, tem gente que não gosta de responder nada no domingo, né? Cada um tem a sua política. Assim, até falando da minha, assim, se é uma pessoa que eu tenho um grau de intimidade, ok, né? Posso perguntar coisa de trabalho, mas eu acho que tudo tem um limite, né? Do horário, né? Como eu também, assim, a mesma coisa que eu tenho minhas tarefas profissionais, eu tenho minhas tarefas pessoais, né? Eu acho que eu tenho minha leitura para fazer, eu tenho aplicativo de inglês para fazer eternamente, mas assim, mas é uma disciplina, né? Faz parte da rotina, e a pessoa também tem que respeitar isso. Quando você é 6 por 1, então vamos respeitar o 6 por 1. Ah, é 5 por 2, é 4 por 3, não importa, né? Se é 1 por 6,12, é ao contrário, né? Aí, 12 por né? É de cada... não importa, só tem que assim, planejar bem direitinho, né? E Uhum. uma coisa que é complicado, porque a pessoa pode ficar doente. E qual é o plano B para aquilo? Então, Sim. uma coisa que a gente tem que pensar, né? É, A mesma coisa por exemplo, hoje de manhã. Hoje de manhã estava chovendo. E sim. aí eu fiz um passeio de manhã bem rapidinho com o meu canino, que está aqui impaciente, doido para ir para a rua. Mas Chama para lá. assim, ele está aqui só me espiando assim. Ó. E aí, e aí, e aí? Então, é esse cuidado. Então, eu me planejei para isso. Quando eu acordei, eu olhei assim, eu falei, acho que o tempo vai virar. Correndo para a rua. Aí saí correndo igual uma doida aqui com o cachorro, 6 e pouca da manhã. A gente tem que ter, então, o cuidado é esse. Não é porque a gente tem um cuidado com a nossa rotina, a gente precisa ter É, um cuidado com a rotina do projeto, né? A gente tem que ter cuidado com datas, cuidado com o tempo, né? Com o cronograma que você colocou. Se a sua pré-produção vai durar 2 meses, né? Às vezes você vai fazer 1 mês e meio, porque você achou que isso era ok, então você vai começar a adiantar uma outra etapa. uhum, Mas assim, você precisa mais ou menos andar quanto aquilo, né? Você precisa andar aquilo com pagamento também. A pessoa da primeira etapa já recebeu, até porque existem editais que te pagam por etapas também cumpridas, né? É bom a gente falar isso também. Então, quando você não tem um planejamento, você não consegue nem receber, às vezes, a primeira parte, sim. né? Você precisa comprovar aquela parte para receber. Né, tem editais, o CCBB antigamente era assim, não sei, acho que esse não. Bom, a Caixa, então, você tem que comprovar que você existiu, né? E eles, de repente, pagam o que eles estão afim. Mas essa história da Caixa, a gente já... Esse aí abafa o Não, cara. Aí tem mas tem editais que são isso, a né? Então, assim, fase, né? você vai, por exemplo, voltando até para o Herança, Dependência e Vida. Eu comecei com uma pessoa que estava fazendo design do livro, houve um contratempo, também de uma discordância, porque o caminho que ela foi não foi legal e a gente virou um 6 contra 1, né? Então, assim, no meio do caminho eu tive que trocar e tive que encontrar uma outra pessoa que também aceitasse a fazer com o resto do dinheiro que eu tinha. É, Porque a parte dela, ela entregou, né? Algumas coisas ela elaborou e permaneceram, e outras coisas vieram depois. Então, assim, mas esse é um exemplo de um contratempo, mas que eu tive o cuidado de falar assim: olha, eu tenho tanto, você é o que você poderia fazer por isso, é uma situação ruim, né? Mas o profissional que veio topou, né? é. Então, assim, e aí você vai recompor, e aí você muda até o seu cronograma, que você tem que justificar isso, ou você tem que correr contra o tempo para que isso ande. Então, assim, acontece, né? Acontece mesmo. Vários contratempos acontecem, né? Eu fiz um filme um, um tempinho atrás e era um documentário. E o documentário, a história era bem legal, a filmagem foi bem difícil, mas que tinha uma época do ano certa, então a filmagem era Natal e Ano Novo, e não tinha jeito, porque era para filmar no Rio, e era o Eu período precisava das luzinhas, que eu não precisava. das luzinhas e era o período de cheia. Então, se não aproveitasse, a gente estava controlando o, Uhum. o, os mapas, né? É,
se a gente perdesse aquela data da cheia do Rio, aí só no ano seguinte, né? Então tinha toda uma lógica. E tinha que era a época do transporte, então tinha toda uma coisa. Aí quando ficou tudo pronto, assim, a primeira montagem, aí a gente fez uma sessão para todo mundo ver, todo mundo detestou. As imagens estão lindas, não sei o quê, mas não está legal o ritmo. E aí todo mundo fez críticas construtivas, é óbvio, né? E com isso fizemos tudo para poder passar para. E a pessoa também estava lá, né? A montadora, minha editora. E os toques que as pessoas foram dando, ela falou, foi mesmo. E, no entanto, ela aceitou as críticas, reviu também o que ela tinha feito, o diretor também, ficou um filme, outro filme. E foi sensacional. Então, também essa mudança de rumo, muitas vezes, nos leva para um caminho melhor. Né? E Foi. assim, não pensando no caminho da Alice, não, porque o gato falou para ela, né? Qualquer caminho serve, só você não sabe para onde você vai, mas também não é bem assim em alguns casos, né? Se você sabe para onde vai, você escolhe o caminho, arruma a rota, né? Então é importante a gente pensar. Agora, primordial que a gente não pode esquecer dos cuidados. Além dos contratos da equipe. Como é que você está tratando essa equipe? Porque tenho visto, né? Gente, é só entrar lá no site do TJ, do TJ, não, desculpa, do TRT ou do TCU, você vai ver a quantidade de projetos que estão lá tudo pendurado. Por quê? Brigas na justiça. A forma de tratar. Né? Então, a questão do assédio, né? Do assédio moral, a questão do burnout, isso é sério e a gente precisa pensar nisso. E por que falar muito dessa coisa do pessoal? Eu tenho muito respeito e muito cuidado na contratação dessas pessoas. Que a gente não pode contratar e fazer com que essas pessoas trabalhem no sistema de escravidão, né? Escravizados. A gente tem visto, às vezes parecem denúncias que isso acontece e é ruim, gente. E também pagar mal, gente. Essa história de pagar mixaria, eu não consigo, sabe? Pagar o justo não custa, gente. Você tem lá, mas é porque eu não sei dos imprevistos, não sei que aí também eu já investi um monte. Cara, quando está na chuva, é para se afogar. E aí eu não posso, eu vou pagar mal o músico, pagar mal o montador, pagar mal o carregador, porque não vai sobrar muito para mim? Não pode. Não, e foi o que acontece, quando você se propõe a ser o proponente, né, você tem que arcar com os ônus e os bônus, né, foi o que eu te falei, eu estourei a cota, né, assumidamente, né, assumi, ok, mas eu vou assumir, eu preciso fazer mais uma saída, e essa saída vai ter que ser por minha conta, e tá tudo bem, né, eu vou ganhar menos, o que eu posso fazer, né, mas são ossos do ofício, né, e o meu compromisso maior é entregar o meu projeto, né? É concluir o meu projeto, é entregar minha prestação de contas, né? É ter esse cuidado em finalizar corretamente. Então, assim, é sobre tudo isso que a gente está dizendo, né, Sandra? A gente está aqui conversando sobre esse cuidar, da mesma forma que a gente cuida da nossa despesa doméstica, da mesma forma que a gente cuida da nossa rotina, né? Sei lá, se você tem um medicamento para tomar, vitaminas para tomar, você não deixa de fazer essas coisas. Então, é o mesmo cuidado que você tem que ter dentro do projeto. Né? Você teve o cuidado de elaborar, você teve o cuidado de fazer um orçamento, você teve o cuidado de planejar a comunicação, tanto nos passos que a gente fez as nossas lives, né? A gente está aqui num passo de que está na hora de executar, né?
né, tá na hora de como a gente vai fazer isso, né? Esse olhar todo, porque também muitas coisas que a gente fala aqui já foram pensadas e planejadas nas etapas anteriores, né? A gente só está agora realizando, né? A gente está vendo que dá certo. Agora também quando você coloca um projeto no digital, você tem que ter o mínimo de ter testado alguma coisa ou conhecer sobre aquela coisa, né? Uma pesquisa sobre tal coisa, né? Pode ser uma pasta de tal, ou então editar um pedaço de um filme, né? Porque eu acho que a parte do cinema é a mais complexa, né? Financeiramente dizendo, e né, essa captação às vezes é por pedaços, né? Ou por episódios, ou sei lá, ou por uma cena, né? Dependendo do dinheiro. Por exemplo, às vezes você tem a captação que é só para o roteiro, desenvolvimento do roteiro, só para iniciar as filmagens, depois para o filme em si, Para montar. depois a distribuição, né? Uhum. Pós-produção, você tem muitos pedaços, que acaba sendo muito caro, né? E as etapas, elas por serem caras, né? Ou você vai tentar uma verba alta, né? Mas tem editais que não são só pela Ancine, né? Tem editais que você consegue pegar pedaços disso e montar. Então, assim, são todos esses cuidados. A gente está falando, no fundo, de planejamento. Sim, completamente. Não existe, eu não consigo entender como é que alguém pode não fazer planejamento. Sabe? Porque se a pessoa não planejar, não olhar como é que ela está fazendo, como é que ela se organiza, como é que dá certo? Ou não A gente dá? está falando de negócio, na verdade. Eu acho até que dá certo, mas o sofrimento e o esforço é muito grande. Então, gente, E é faz. business, né? A gente está falando de negócios, né? A gente está falando de negócio. E de Então, você, às vezes, usar mecanismos, por exemplo, tem o Canvas, né? Que é uma ferramenta que eu gosto de usar muito, que é mais tradicional, né? Que ela tem a parte do sentimento e a parte da razão e emocional, né? O Canvas eu sempre divido ele muito nisso, não sei se todo mundo conhece, é uma ferramenta, né? Inclusive no Sebrae você até baixa gratuitamente, enfim. Mas ele te dá esse olhar, né? Te dá o olhar dos passos. E aí, se você olhar o projeto como um negócio, né, que não deixa de ser, né, que você tem que contratar pessoas, você tem que prestar contas, você tem que realizar, você tem que vender, né, quando você, né, você vende ingresso, você vende livro, você vende obra de arte, né, você vende para o cinema, para o streaming, enfim. Então é um negócio, então a gente tem que realmente encarar isso com essas etapas do empreendedorismo também, né? Eu acho. então Liane, fico pensando que será que as pessoas ainda tem gente que acha que a produção, seja de um livro, de um teatro, de um filme, de uma exposição, ela não é um negócio? Eu lembro, você sabe que quando eu comecei a trabalhar, ah, no século passado, as pessoas falavam assim: eu não faço negócio, eu faço arte. Mas a gente faz arte da arte um negócio. É que nem E eu aquela acho coisa, eu tô sentindo por você um negócio, mas que negócio é esse que eu tô sentindo por você? que aí eu fico A palavra pensando, negócio. será que é por isso que quando as pessoas vão negociar dinheiro, cachê, acaba dando confusão? Pois é. Porque eu lembro que tem uma frase, né? Viver de arte. Né? Eu lembro que algumas pessoas falavam isso. Você quer o quê? Viver de arte? Todos nós podemos, fazedores de Qual é o seu negócio? O meu negócio é vender roupa, o meu é viver de arte. um E aí? negócio como gente. É, é, E nesse negócio produto. chamado arte, na minha empresa Arte, eu tenho coordenadores, produtores, comunicadores, artistas, equipe técnica,
né? Eu tenho montadores, enfim, eu tenho várias pessoas que trabalham na minha empresa. Como qualquer outra. Então, a gente tem que. O pequeno, né? Eu acho que mais o pequeno, que ainda tem alguns que pensam assim. E com isso, ele perde algumas oportunidades. Porque o edital não cabe nele, ele não tem. Né? Eu vi ontem um produtor reclamando das certidões. Foi, o cara se dá o trabalho num grupo de WhatsApp reclamar de O emissão tempo que de ele está certidão. reclamando, ele já foi lá no link. Né? Aí eu, no particular, falei para eles, não, eu não vejo. Ah, porque eu vi num tal lugar não tem gratuidade. Eu falei, tem, olha só, vai no lugar correto e tudo mais. Né? Então, assim, também muito imediatista. Entendo que a burocracia é pesada no Brasil, mas lá fora também é. Não é Mas assim. é, As pessoas acham, né, e a gente já morou fora, a gente sabe, né, que a burocracia é igual, gente. sim, Ah, tem as, não tem as mesmas certidões, mas tem a mesma declaração de imposto de renda, tem a mesma, várias coisas iguais tem. sim, Né? taxas. Não, um dia a conta chega, um dia você tem que pagar as contas, né? Os boletos, eles chegam em todos os países. A verdade é essa. Mas assim, a gente olhando isso como um negócio, né, e um investimento, cada projeto que você realiza, você está fazendo a sua notoriedade, né? E, Você está criando, somando ali na hora da sua comprovação de existência, né? Sei lá, por exemplo, tem projetos, tem editais que falam que tem que ter 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tem edital que a sua empresa pontua por existência, né? Então, a gente tem que entender isso. Se você tem uma empresa para entrar no edital, você já é um empreendedor. Você está empreendendo o tempo para fazer isso, você concorda? Então, assim, e, acho que é muito legal essa conclusão que a gente mostra traz aqui, de que a gente está falando o tempo inteiro de negócios, né? sim, mas eu acho que as pessoas entendem, quando ela abre um meio, ela abre uma empresa, que é simplesmente para dar nota. Mas não é, não, gente. A partir do momento que você tem um CNPJ, é um negócio. Sim. E você pode funcionar mais ou menos, ou não funcionar. Mas, boa. Mas vamos aqui para a gente fechar. Vamos lá, Vamos, Eliane, vamos vamos. Vamos dar para a fechar. reta que o doguinho tem que ir para a rua. Tá aqui, ó, em pé aqui meu. Ai, ai. Vai Ó, dar certo, Doguito. A gente já vai. um, elaboração do projeto. 2, contratos. 3, planejamento. 4, relações pessoais. Né? Que é importante a gente falar isso. Controle orçamentário e financeiro. O que mais, Liane? Já falei Ah, 5. sim, vamos lá. Olhar essa comunicação. E quando a gente fala da comunicação, é a comunicação com a sua equipe e é a comunicação do projeto em si, né? É olhar isso, revisar sempre essa comunicação, porque às vezes você, né, quando você tem a comunicação interna com a equipe, é ter esse cuidado, às vezes você tem o famoso grupinho de WhatsApp, mas você Ah, fala, como você mesmo falou, chama o cara no privado para dar bronca, né? Dar bronca lá no privado, né? Ou chama o cara para tomar um chopp. Ele paga o seu chopp. Mas, as pessoas nossa, são muito sem noção. Sem é, noção. Eu participo de vários grupos, eu fico horrorizada. sim, Eu vou no particular da pessoa. É, exato. não vou falar que eu sou a pessoa assim mais simpática, não, porque às vezes eu fico irritada com as pessoas, mas
E entender que assim, né? A gente não é a gente pode ser até o melhor amigo da pessoa, né? Nós somos amigas e podemos estar num projeto como somos amigas de anos, estamos aqui fazendo lives, né? Mas as pessoas precisam entender que trabalho é trabalho e que amizade é amizade, né? É aquela coisa de trabalhar com o marido, trabalhar com o namorado, trabalhar com a melhor amiga, mas tem uma hora que a coisa precisa, né? Você tem o seu comando do seu setor, né? E o cara tem um comando do setor dele. Então, assim, eu acho que são esses cuidados, né? Esse cuidado da comunicação, como se fala, como se relaciona, né? E aí olhar, saber se você está comunicando o que é o seu projeto mesmo, o objetivo dele, é isso que você está realizando? Foi isso que você se comprometeu? Né? O compromisso é importante, checar datas, né? Checar prazos, lembrar do cronograma sempre, passei já, então tá, terminei a pré-produção, agora já estou na produção, agora já estou na execução. Ah, tá, adiantei um pouquinho isso aqui porque precisou, mas beleza, estou aqui, ó, estou aqui de olho no que eu estou fazendo, né? Será que eu estou pagando finalizador na pré-produção? Mas por que eu estou pagando o cara ali, se o cara é de live, o que ele está fazendo aqui? Enfim. Então, assim, eu acho que às vezes você tem explicação, mas essa explicação tem que ser colocada. E você, sim. depois, na hora da prestação de contas, tem que lembrar daquela explicação. E precisa entender também, porque às vezes assim, o que está no papel, às vezes na hora de executar é muito mais complicado do que está no papel, né? O que você coloca ali, parece simples, vou fazer um livro, mas e aí? Né? Um livro de 246 páginas, que é o meu caso, estou pegando o exemplo de uma coisa, né? Eu não sei quantas fotos, que eu já esqueci o número de fotos, né? Mas é uma pegada de um livro de arte. Então, assim, dá trabalho, né? Mas às vezes você não imagina que é esse trabalho todo, né? Então você imagina que é um livro, você não imagina todos os processos, por mais que você conheça os passos, né, da coisa. Então, assim, é isso, é lembrar que todo projeto é uma experiência, é um aprendizado, lembrar que você é o proponente, que você está no comando disso, saber comandar, né, ter uma educação, ter uma percepção, você tem que ter maturidade emocional também para levar isso. E se você é uma pessoa que está junto do projeto, também entender que as coisas acontecem, os contratempos acontecem, mas quanto mais cuidado você tem, quanto mais olhar você tem, quanto mais experiência você tem, essas barreiras também vão ultrapassando. Né? Mas isso não é para desanimar quem está começando na empreitada, não. Eu acho que, né, tem espaço para todo mundo, tem ideia para todo mundo, né? Eu acho que cada vez mais tem editais, né, para as pessoas irem tentando aprender. Então, quer começar? Começa com edital que depende da menos, Paulo Gustavo, né, Ordi Blanc, para depois você partir aí para os editais mais robustos, mas tudo isso é treino, né? Então, acho que e vai tendo cuidado consigo também, para não acabar doente depois gastando toda a grana que ganhou em farmácia. Exatamente. E é isso, Sandroca. Muito bom esse bate-papo. Aí, o nosso próximo bate-papo é daqui a 3 semanas, né? No mês de julho. A dona Sandra tem um mês de julho dela turbulento de emoções. Né? A gente vai passear. Não, gente, isso. Vou tirar 15 dias para não fazer nada de comemoração do meu aniversário. É isso aí, tá chegando. Então, ó, o nosso próximo encontro vai ser dia 28/7. E aí a gente vai falar de grana, né? Já falamos de comunicação e vamos falar de grana agora, né? É como fazer essa gestão financeira, esse cuidado também ao longo do processo da gestão financeira e prestar conta, né? Como é que a gente faz? Lembrando que o dinheiro não é seu, não é meu, quer dizer, por um lado é nosso que a gente paga imposto. Você também vai explicar sobre isso. Mas também não é porque a gente paga imposto que a gente vai gastar. Exatamente. Não, mas é porque a gente tem que falar sobre esse raciocínio. Não, eu estou falando, a gente fala sobre esse raciocínio, né? Você é empreendedor, você paga seus impostos, mas esses impostos também geram educação, saúde, né, transporte e cultura, né? Então, gente, fica aqui o nosso beijo. Sandra, a gente vai, mas assim, já vamos começar as comemorações do seu aniversário, né? Vamos começar aqui.
né? Desejando que seja tudo maravilhoso. Ah, E a gente se vê no dia 28/7, questão financeira e prestação de contas. lembrando também que eu fiz 3 e-books para ajudar essa questão da gestão. Está à venda, os e-books estão à venda no Hotmart. Tem o link na minha bios. E quem compra o combo ganha um livro só sobre elaboração de projetos, passo a passo de elaboração de projetos. Gente, não compre projeto pronto na Pelo internet. amor de Deus, comprem os e-books da Sandra. R$ 9,90, já vi aí a R$ 9,90, gente, R$ 9,90. Olha só, cuidado, né? E também os sites de contratos. Gente, eu outro dia, rapidinho aqui, senão o Instagram vai jogar a gente fora. Tem um site que faz contratos. Aí você preenche, ele vai te perguntando um monte de coisa, pergunta, perde todos os dados, não sei o que, né? Aí ele te dá o contrato. Aí o contrato lá, cara, direitinho. Mas um monte de erro de legislação. Então, cuidado para não comprar gato por lebre. O barato sai caro. Já dizia o Barato, ditado. muito caro, Não tá tem bom? mais caro. Gente, Gente, ó, fiquem com Deus, beijo para você que. se protejam, que está muito frio. Então, beijo para você que está aqui com a gente, que vai estar em qualquer lugar, em qualquer horário com a gente. Lembrando que todas as nossas lives estão gravadas e vamos que vamos. Estão gravadas, elas estão aqui no Instagram da LV Comunicações, estão no YouTube da LV Comunicações. A gente tem compartilhado aí nos grupos a nossa playlist, né? E vamos juntas e misturadas. E já já a gente se vê o próximo encontro aqui no Instagram, 28/7. Gente, beijo, siga a LV Comunicações, siga a Ateliê de Cultura, Sandra Pedroso e fomos. Bom, beijo, gente. Tchau. Tchau.